Às vezes, movidos, né, pelo amor e desejo de segurança, tendemos a superproteger nossos filhos, tentando, então, né, evitar todos os obstáculos e desafios em seu caminho. No entanto, essa atitude, ela pode ter impactos significativos no desenvolvimento da criança. É sobre isso que eu converso agora com o psicanalista Renê Dentes. Renê, bom dia! Já começo te perguntando como que nós, pais, podemos encontrar, então, um meio termo para ajudar no desenvolvimento pleno dos pequenos, mas sem deixar eles sofrerem muito, Renê, é possível? Bom dia, Vanessa, nossos queridos telespectadores. Olha, é difícil, mas é possível. Ai, que bom. O segredo é um equilíbrio, né? O ser humano, ele precisa realmente, às vezes, ter frustrações, ter nãos, né, recebidos e também, algumas vezes, sentir algumas dores, né? Isso também para as crianças. Não é que vamos imputar a dor, mas é que nem sempre vamos conseguir evitá-la. E, de Uhum, certa maneira, o que acontece é que o ser humano, ele tem uma possibilidade sempre de aprendizado e superação. uhum, Então, a gente não pode, de fato, pensar que colocar os filhos numa redoma, protegê-los sempre, será possível, porque é uma atitude extremamente neurótica, nós não vamos uhum. conseguir fazer isso. Se a gente consegue, os filhos, eles terão uma consequência muito negativa, que é não conhecer algumas realidades, né? Uhum. Então, a vigilância extrema, a tentativa de proteção extrema, vai gerar na personalidade deles uma pessoa que não vai, características que não vão protegê-lo da realidade. Então, a realidade, às vezes, ela é dura, mas ela precisa ser conhecida. Então, o segredo é um cuidado, um equilíbrio, é olhar, deixar ir e vigiar, né? Claro, ter atenção sim ao que os filhos estão vivendo, mas é preciso também deixar ir, né? Pelo que você está falando aí, Renê, me veio muito agora a imagem de uma criança aprendendo a andar de bicicleta. Que quando, né, tá começando ali a andar de bicicleta, o pai fica segurando, a mãe fica segurando e tal, e em determinado momento ele deixa a criança realmente ir por conta própria, mas fica ali na retaguarda caso a criança precise de alguma condução, de algum auxílio. E é isso, né, Renê? Eu acho que é isso, é deixar ir, mas com a confiança que tem alguém ali que está por ele, né? Que ele não está sozinho também, que ele não está perdido. Exatamente. A bicicleta é um bom exemplo, porque nós ganhamos a autonomia na bicicleta quando a gente tem confiança de que Uhum, o nosso movimento vai ser suficiente para que ela vá se autorreproduzindo, né? E vá, de fato, tendo equilíbrio. Mas esse equilíbrio não é alcançado quando a gente está parado, né? uhum. Então, de uma certa forma, quando tem a rodinha e quando está tudo ok ali, você tem um limite também de movimentos e tal. Aos poucos, quando você tem uma percepção de que o seu movimento vai garantir o equilíbrio, aí vai tudo bem. E é isso mesmo, quando a gente tenta proteger ao máximo, a gente impede que a criança ela faça movimentos autônomos, né? Uhum. E aí ela não vai conseguir realizá-los na vida futura, né? Há uma dependência muito grande. A gente vê isso, Vanessa, telespectadores, em pessoas adultas que muitas vezes são muito dependentes dos outros, né? Uhum. Não tem autonomia tanto no sentido prático, quanto no sentido de pensamento, quanto no sentido de decisões da vida. Sempre tem que alguém validar aquela decisão, ou seja, são inseguros, e até mesmo autonomia emocional, né? A pessoa precisa entender as suas emoções, seguir os seus caminhos, ter um equilíbrio emocional. Então, quando ela tem uma infância que é muito amparada, eu digo em excesso, ela não aprende a vivenciar as suas emoções sozinha, é, de uma forma autônoma. E isso é ruim. Parece que é aquele tipo de situação na vida que parece tudo bem. Olha, tá protegido, tá aqui seguro, mas mais para frente, anos, décadas, aquela insegurança por causa da ausência de autonomia vai aparecer.
E entra numa outra questão também, Renê, e aí pensando, né, essa criança na vida adulta, que é a tal da zona do conforto, né? A criança, aí no caso o adulto, ele não vai ter aquele ímpeto de buscar novos desafios porque ele está ali acomodado e tá bom para ele, né? Exatamente. E uma característica da nossa personalidade é tramitar nos vazios, né? Nós achamos que vamos chegar a um momento pleno de total satisfação, felicidade, mas não, os vazios sempre estão na nossa realidade. Eles são insistentes, né? E é assim que o nosso desejo funciona mesmo. O desejo pressupõe uma falta, né? Mas a gente percebe, por exemplo, quando a pessoa ela está inquieta, ela quer sempre movimentar a sua Uhum, vida, né? Não se acomodar, é porque ela não tem medo. Ou um medo na medida certa, né? Como traduzido como cautela, como prudência, que é uhum. bom. Mas quando o medo é excessivo, ela não tem coragem de seguir, né? Ela de fato não experimenta coisas novas, não inova, não arrisca, e aí ela fica sempre numa mesmice, num comodismo, como você falou. É realmente muito ruim, porque quando você passa a vida e fala assim, poxa, mas podia ter ido por aquele caminho, faltou coragem, deixei aquele outro de lado, você se arrepende muito disso. Uhum. É preciso arriscar, sim, com prudência, mas é preciso arriscar, não ter o medo paralisante. E isso vem muito da infância, porque tem pessoas que sempre tiveram extremamente protegidas e elas acabam que na vida futura esperam isso também e não caminham muito de forma sozinha, autônoma e tal. Isso é muito ruim. Então, eu sempre digo, preparar os filhos é preparar para a vida. Parece um clichê, mas é muito real isso, né? Não é preparar para nossa casa, para Uhum. eles se locomover bem na nosso condomínio, nosso quintal. Não, é para o mundo. E aí você tem que dar os instrumentos certos. E quais são os instrumentos certos, né? Não é herança, não é nem mesmo educação também, claro, mas é o afeto que vai gerar uma confiança na personalidade daquele indivíduo. E aí sim ele vai conseguir lidar com as adversidades, com o caos que ele vai encontrar no mundo, com os vazios e vai seguir com equilíbrio. Renê, olha, tô anotando mentalmente tudo isso que você está falando. Para a gente finalizar, assim, a gente já está terminando a nossa entrevista. Eu queria só que você deixasse, então, uma dica para os pais de como que eles podem perceber que estão sendo superprotetores em situações, assim, cotidianas. Sim, olha, é interessante porque quando os filhos, por exemplo, eles não conseguem fazer nada sem os pais, por exemplo, socializar, estar com colegas, por exemplo, né, e eles querem ficar só no mundo deles, quarto, no mundo virtual, ou com os pais, é um problema. Não é bom isso. É bom que os filhos eles estejam com as suas pessoas que ele escolheu. Claro, vigiando. Claro que os pais não vão ser negligentes, não podem ser negligentes, mas é muito natural que os filhos tenham um universo próprio deles, universo de amigos, universo de colegas que vai ser muito atraente para o filho. Quando ele tem medo de estar inserido num ambiente que ele não está muito assim seguro, que os pais têm que estar sempre próximos, isso é um sinal de alerta, porque o ser humano ele deve tramitar em vários ambientes, ele não pode ficar só em zonas de conforto. Então, é importante analisar isso, olhar com cuidado e tentar inserir os filhos em ambientes que são bons para ele, mas que são diferentes, né? Sim. E não saia daquela mesmice, daquele sempre lugar de conforto deles, né? Por isso que às vezes é interessante mudar de turma, fazer um curso que entra uma outra turma com outro perfil, ter contato com outras pessoas. Isso enriquece muito e vai gerando uma confiança também aos poucos no filho. Isso é importante.